os relatos bíblicos, existem muitas pessoas ali que tiveram muito mais riqueza do que ele, e no entanto não foi problema para eles. O próprio Jó era um homem riquíssimo, mas você veja que o coração de Jó não estava nas riquezas, mas estava no mais importante. Mesmo perdendo tudo, mas ele não perdeu a fé. Abacuque também disse: embora mesmo que a figueira não produza, nos currais não hajam vaca, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Aí ele disse: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, eu ainda não perdi o mais importante, eu ainda não perdi aquele que pode me dar tudo. Assim agiu Jó, assim agiu os grandes homens. Mas você veja que, infelizmente, esse jovem rico, mancebo de qualidade, ele voltou tão vazio como ele veio. Eu penso que ele olhava para as suas fazendas, ele olhava para os seus empregados, para a sua manada, e em momentos ficava feliz, em momentos caía de novo, aquela frustração, pensando: mas eu ainda não tenho aquilo que eu precisava, porque ele rejeitou. Agora, nós podemos fazer um paralelo entre várias pessoas que não deixaram o mais importante, como diz a Bíblia, que é Cristo em vós, esperança de glória. Aí você faz um paralelo, o jovem rico com Zaqueu. Veja as qualidades em relação a Zaqueu e o jovem rico. O Zaqueu não tinha qualidade. Zaqueu tinha defeitos, porque ele era um publicano. Publicano, nós sabemos, era um traidor da sua nação. Se vendia para o povo romano para cobrar imposto dos seus irmãos e, consequentemente, claro, ganhava a sua comissão. Mas ele tinha um desejo, ele tinha um clamor de encontrar com Cristo. Ele não era bem visto, não estava no meio da multidão, e além do mais ele era de baixa estatura, mas ele deu um jeito. Ele foi se esforçando, foi fazendo tudo que estava no alcance dele, subiu em uma figueira, e ali a fé dele, o posicionamento dele fez contato com Cristo. Jesus prontamente disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho que pousar na tua casa. Aí você veja o contraste. Quando a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, jubilante, sem preocupar qual a viravolta que daria na vida dele Jesus. O importante é que Jesus vindo daria uma viravolta, mas traria o quê? Segurança, vida eterna. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, não precisou Jesus dizer: devolve o que você pegou, vai devolver aquilo que não é teu, olhe também pelos pobres. Não precisou, porque Jesus entrou ali na casa como o jovem rico deveria ter deixado Jesus entrar na vida dele. Mas Zaqueu disse: se tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais, e dou a metade dos meus bens aos pobres. E com certeza Zaqueu não morreu pobre, não. Deus o abençoou. Por quê? Porque ele deu valor para o mais importante. Por isso, irmãos, nós vivemos nesse mundo, estamos passando por esse mundo, e todos nós temos um inimigo em comum, que não deixa ninguém quieto, que é o diabo. Mas o que nós devemos fazer é saber que nós temos um Deus que ainda olha por cada um de nós. Sabemos que temos um Deus que Ele não se enganou quando te chamou e quando nos chamou.
Sabemos que temos um Deus que Ele vela por nós, que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, que Ele quer dar para nós o que? Vida eterna. Amém. E não aceitar a opressão do inimigo, não aceitar nada que não seja aquilo que venha para somar, mas que possamos ter o foco direcionado para a coisa correta. Aí você veja, aqui em Hebreus capítulo 11, eu deixei marcado para falar também, para ler. Olha que diferença. Você pega o jovem rico, ele foi uma pessoa privilegiada, com muitas como é que diz, mordomias, né? Mas será que ele perdia? Será que ele ganhava, melhor dizendo, de Moisés? Quem era Moisés? Moisés, quer dizer, o destino dele, o nascimento dele foi um nascimento difícil, mas teve, quer dizer, o privilégio de ser adotado pela pessoa mais poderosa do país, a filha do faraó. E ele estava sendo criado ali como um príncipe, tinha todas as mordomias, tinha o que queria, tinha poder, dinheiro, riqueza. Penso que tinha muito mais do que o jovem rico, mas ele olhava para a coisa mais importante, que era o que? Vida eterna. Ele não olhava para o dia a dia, ele não olhava para a coisa momentânea, mas ele olhava para aquilo que se vê, não pelos olhos naturais, mas pelo invisível, pela fé. Por isso diz aqui em Hebreus, nós conhecemos bem, pela fé Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Veja a base, a fé. Quando nós temos o privilégio, muitos aqui de nós aqui tivemos, de ter sido criados sob uma base, você já tem uma grande vantagem para começar. Você ter sido criado sobre uma base cristã, sobre um ensinamento cristão, como a Bíblia diz, crie teu filho no caminho que ele deva andar. Por isso devemos, como eu sempre digo, investir em nossos filhos e não desistir. Porque veja que a caminhada de Moisés já começou usufruindo da fé do seu pai e da sua mãe Joquebede. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora é a vez de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Que decisão e que visão espiritual. Não, eu não sou sua filha, não, seu filho. Não faço parte da hierarquia faraônica, não. Eu sou hebreu, mas eu tenho uma fé em Deus vivo. Eu tenho a fé em Deus, que tem uma cidade cujo artífice construtor é o próprio Deus. E Moisés e Abraão, meu pai, procurou por essa cidade. Abraão, meu pai, conheceu esse Deus, teve esse Deus ali junto a ele na sua tenda, Jacó e assim por diante. Não, eu não faço parte disso não. Isso para mim não é importante. Isso para mim não é riqueza. A riqueza é o quê? As coisas que esperam do outro lado. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque ao recusar a mordomia, ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ele foi, claro, perseguido, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E Deus não fica devendo nada a ninguém.
Veja vocês, quando Moisés tomou esse posicionamento, ele não tinha noção da glória que esperava por ele do outro lado. Como Deus iria engrandecê-lo, como que o seu nome estaria perpetuamente nos livros da eternidade. Ele não tinha noção, mas ele agiu por fé. Eu tenho um povo que serve o Deus verdadeiro. Eu sou herdeiro de um povo que tem um Deus verdadeiro, criou os céus e a terra. Eu não sou filho de Faraó coisa nenhuma, não sou adorador de ídolo. Não me adianta essas coisas. E você veja que de início ele se decepcionou, ele se frustrou, porque ele saiu com aquele ímpeto em defesa do seu povo, e ao sair em defesa do seu povo, ele agiu pela sua força. Aí está algo que nós devemos pedir a Deus, que nos livre de agir pelo nosso impulso. Ele agiu pela sua força, pelo seu treinamento militar, e aí? Frustrou, fugiu para o deserto, foi trabalhar como pastor das ovelhas do seu próprio sogro, e por certo pensava: eu decidi por Deus, mas aqui na terra não tenho nada, mas pelo menos do outro lado eu tenho esperança, né? Mas ele tinha aqui sim. Se ele tivesse continuado vamos dizer assim, com as riquezas mundanas, com as coisas terrenas, que são passageiras, quem sabe ele teria um nome como um faraó hoje, mas onde estaria ele? Mas Deus o engrandeceu. Deus manda ele de volta com todos os poderes para o Egito, e Deus provou que estava com ele, a ponto que o faraó teve de se dobrar, a ponto dele se tornar tão importante, não só na terra, nem só no céu, como para o diabo também. Porque quando a Bíblia diz que quando Moisés morreu, Satanás contendeu com Miguel acerca do corpo de Moisés, queria ver onde estava. Em outras palavras, eu quero ter certeza que esse homem morreu mesmo, não vai me incomodar mais. Mas Miguel não mostrou, simplesmente disse: Deus te repreenda, porque Deus o ressuscitou e levou ele vivo. Ele ficou com o mais importante. Há 2000 anos atrás, quando o próprio Deus se fez carne e esteve entre nós, quem aparece no Monte da Transfiguração, fazendo uma visita para Jesus Cristo? Moisés e Elias. Com o próprio Moisés. E a atmosfera ali ficou tão gostosa quando Jesus recebeu a visita dos seus amigos, que Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, um para nós, para Elias, outro para Moisés e um para ti. Vamos ficar aqui, está boa essa confraternização. Aleluia. Então, a maior decisão que existe debaixo do céu é quando nós decidimos por Cristo, pelo mais importante, decidimos em confiar nele, dizemos não às mentiras de Satanás, dizemos não às preocupações, dizemos não ao pecado, não ao orgulho, não à cobiça, não às coisas desse mundo. Nós não queremos nada deste mundo, porque o que nós temos do outro lado vale muitas vezes a pena. Assim como Moisés foi surpreendido, assim como todos os homens do passado foram surpreendidos, eu e você também vamos ser. Como eu sempre digo, quando aquilo que hoje nós vivemos por fé se materializará. Às vezes não se achamos muita coisa e não somos mesmo, né? Sem Deus não somos nada, mas a Bíblia diz, como eu falei ali
Em Sarandi, domingo passado, a Bíblia diz que nós somos o particular tesouro. Poupá-los-ei como o pai poupa seu filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, e entre o que serve a Deus e o que não serve. E mais para frente, aonde eu estava lendo e depois não segui, vocês conhecem a Escritura? Que Pedro questionou a Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo para te servir, o que vamos ganhar? Esse não quis nada, mas nós queremos o Senhor, o que vamos ganhar? Não há quem tenha deixado pai e mãe por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e do outro lado a vida eterna. Amém. Pedro queria saber, olha, o jovem rico foi embora, não quis o Senhor. Eu não tinha muita coisa para deixar, eu tinha só minhas redes, mas deixei para te seguir. O que eu vou ganhar? 100 vezes tanto nessa vida e do outro lado. Às vezes, na maioria das vezes, a gente não vê muitas coisas que Deus tem dado para nós. Mas Davi, pela inspiração, ele viu, porque ele disse assim: ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos de nós não existiríamos mais? Estaríamos no inferno, com certeza. Se não fosse o Senhor que manteve meu pai e minha mãe em todas as suas dificuldades, que protegeu, que tem mantido eu também, se a gente pudesse ir voltando atrás, é muito mais do que 100 vezes tanto. É muito mais. Eu ouvindo sobre uma irmã que reconciliou, e ela foi abandonada pela mãe, e isso causou uma grande revolta. Mas graças a Deus, que Deus a acolheu e trouxe ela para o caminho. E aí, eu dizendo, cumpre-se o que a Bíblia diz, que Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Ele olha para as mínimas coisas. Amém. Por isso que quando nós estivermos lá na glória, lá do outro lado, e olhar a história, vamos dizer assim, do fim para o início, nós vamos ver quantas vezes Deus nos protegeu. Quantas vezes Deus não nos deu coisa que nós gostaríamos, porque Ele sabia que aquilo seria maléfico. Quantas vezes Ele nos conduziu, porque graças a Deus, que nós até aqui podemos dizer que temos optado pelo mais importante. Amém. E tudo, eu creio que cada um aqui tem esse mesmo desejo: Senhor, entra no meu coração, muda aquilo que precisa ser mudado, me dê mais fé, me dê mais segurança, me dê mais tranquilidade, me dê mais paz, me dê mais fidelidade. Por isso, quando os discípulos foram indagados, quando Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo, e toda aquela multidão abandonou Jesus, e ali ficou os 12, e eu penso que cochichando um com o outro, não entenderam, e é difícil quando não se entende. Quem sabe Pedro olhou para Mateus, Pedro era bem afoito, eu não entendi nada, Mateus. Agora que nós tínhamos feito um grande trabalho, a multidão estava seguindo, Jesus estava com a multidão seguindo ele, mais de 5.000 pessoas, tínhamos 70 auxiliares para ajudar, e Jesus traz um discurso que espanta tudo. E o pior é que ele tinha um diabo no meio ainda, para botar gasolina, na fogueira, botar lenha na fogueira, cutucar. Porque o diabo sempre foi diabo, o falso sempre foi falso. Embora por um bom tempo ele tenha uma aparência de verdadeiro, mas um dia ele vai manifestar as cores.
cochichando um com o outro, Jesus olha para trás: vocês não querem ir embora também? Quer ir embora, vamos. Quer dizer, se vocês estão me seguindo por causa do pão multiplicado, por causa das bênçãos, não é esse o objetivo, não é esse o mais importante. Pode ir embora. Mas Pedro, e eu posso dizer os 11 ali, e os 10, né, estavam com a fé bem firmada. Puderam dizer: Senhor, não entendi seu discurso, não compreendi, mas há uma coisa: eu sei que somente em Ti provém palavra de vida eterna, e isso é importante. Amém. As coisas que eu não entendo, vamos indo, e a Bíblia mesmo diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os homens, e as ocultas pertencem a Deus. Então o que vamos preocupar? Vamos preocupar com o dia a dia, vamos preocupar com a vida vivida, vamos preocupar em ter uma vida que espere o Senhor Jesus Cristo, vamos preocupar em ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos colocará lá. E na hora certa, né, eles entenderam aqui. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a estar nessa caminhada. Mais uma semana se foi, mais um mês quase está indo, não é? E vamos em frente. Vamos em frente, porque nós temos algo muito importante do outro lado: vida eterna. E essa vida eterna não é para aquele que quer, nem é para aquele que corre, mas é para aquele que Deus se compadece. É para aquele que se achega a Deus e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu não sou nada, mas eu vou ficar aos teus pés. Eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. Amém. O Senhor é tudo para mim. Como tem um hino que nós cantamos, depois vamos cantar se nós puder. Aquele diz assim: Jesus é tudo para mim. Me ajude a achar aí. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. É o Coríntios 37. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Graças a Deus. Ele é tudo para nós, né? Quando Pedro estava decepcionado, pensou que não havia mais condições para ele, havia negado o mestre, e a Bíblia diz que ele tinha voltado para as redes, mas ele ainda tinha Jesus. Ele ainda tinha Jesus no coração. Por isso que quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que Deus possa manter esse principal no teu coração. Embora você pense que você não é nada, que você é isso, aos olhos humanos podemos não ser muita coisa, mas a Bíblia diz em Malaquias que nós somos o particular tesouro. Nós somos o particular tesouro.
e o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, o Senhor tem nos mantido até aqui, Senhor, e o Senhor estando no barco, nada temos o que temer. O Senhor é o que tem, ó Deus, a nossa vida, todo o controle. O Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece, ó Deus, o clamor de cada pai, de cada mãe, e sabemos que nada cai por terra, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Pai, conduza-nos, ó Deus, nesse caminho, e que possamos cada dia mais levar esse Evangelho, Senhor, a pessoas que estão em necessidade. Abra as portas, ó Deus, que possamos, ó Deus, ir em busca daqueles que estão, ó Deus, predestinados para a vida eterna, Pai. Conduza cada um, e que a bênção do Senhor seja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos. E lembrando, que se Deus permite, sábado